Bom, pessoal, quero mudar um pouco de assunto agora e falar de Venezuela, porque o negócio está pegando nessa sexta-feira por lá, justamente porque o presidente do Conselho Nacional Eleitoral reafirmou hoje que Nicolás Maduro venceu sim as eleições presidenciais com 51,9% dos votos. Segundo a autoridade eleitoral, quase 97% das urnas já foram computadas e o líder chavista obteve 6,4 milhões de votos. Esse anúncio foi feito agora à tarde, depois da oposição acusar o governo de Maduro de fraude. O Conselho Nacional disse que o candidato opositor Edmundo Gonçalves obteve 43,18% dos votos. Foi nessa reunião aí, inclusive, essas são imagens ao vivo agora que mostram o presidente reeleito, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, falando mais uma vez. Durante a reunião, Edmundo Gonçalves, que é o candidato à presidência da oposição, que, segundo os documentos que foram levantados aí de maneira independente, o colocam como vencedor, não participou da cerimônia que foi feita agora pelo Conselho Nacional Eleitoral. Inclusive, há pouco também havia manifestações de outros candidatos e outros representantes de partidos da oposição dizendo que eles querem ver as atas que justifiquem, então, esse argumento que foi trazido mais uma vez pelo Conselho Nacional Eleitoral. E tem uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar. A representante do Conselho Nacional Eleitoral, durante o discurso dela há pouco, disse que eles são a última instância e que não adianta recorrer de uma decisão ou de um resultado que já foi reconhecido por eles, como que dando o seguinte recado para a oposição: vocês podem fazer o que vocês quiserem, nós somos a última instância e nós reconhecemos Nicolás Maduro como presidente reeleito da Venezuela. Gustavo Segré. Aí, olha que curioso, é uma corte colocada pelo Maduro. A presidente da corte pediu votos para o Maduro, ou seja, não tem isenção nenhuma, mas eu gostaria de observar uma situação que me parece que devemos avaliar no radar. Sim. Quando o Brasil se absteve de votar na OEA, o ponto fundamental dessa abstenção da Organização dos Estados Americanos era que o Brasil não aceitava ou não gostava que dentro dos pedidos da OEA constasse um que dissesse que a auditoria deveria ser feita por observadores estrangeiros independentes. Isso deixa a porta aberta para dizer, ok, queremos as atas, mas não queremos que participe gente de fora da Venezuela. Ontem, os três presidentes do Brasil, Lula, do México, López Obrador, e da Colômbia, Gustavo Petro, assinaram uma ata pedindo, mostrem as atas do pleito eleitoral, mas não menciona em lugar nenhum qual seria a auditoria que poderia ser feita. Então, eu vou num caminho de mal pensado. Por que a OEA pedia a mostragem das atas? Os três presidentes, México, Brasil e Colômbia, pedem também a mostragem das atas, que não apareceram até agora. A disposição do Conselho Nacional Eleitoral dizer que estão a 97% das urnas, cadê as outras 3%? E aí tem as atas que são cópias perfeitas porque são extraídas do Conselho Nacional Eleitoral, só que pelos fiscais da oposição, e que estão num site que vou compartilhar agora com a audiência, www.resultadoscomvzla.com. Entrei lá hoje. Qualquer um pode ir lá e ver, pode ver mesa, pode ver distrito. Tem lugares em que ganhou Maduro, Então essas atas não apareceram. A minha dúvida é, se aparecerem essas atas, Evandro, fraudadas, porque claramente o Maduro está fazendo tempo para mostrar outras atas. Vai aparecer uma ata do Maduro e uma ata da oposição. Lógico, vai ser qual é a que vale. E aí, pela posição do Brasil, a resultante vai ser que a Corte Suprema da Venezuela ratifique e faça auditoria, como pediu o Maduro. Mas não tendo observadores independentes, como que a gente vai acreditar que essas atas eventualmente apresentadas por Maduro, que ainda não foram apresentadas, são as válidas? E aí tem outra questão. Qual é o prazo para Brasil, México e Colômbia determinarem para o Maduro e dizer, gente, eu não posso esperar um ano para você apresentar as atas. Pergunte, quanto demora você para fraudar? Então, coloca o prazo, porque claramente é uma fraude. Então, a questão de o Maduro pedir, peço solenemente que você faça auditoria. Senhora Corte, que eu coloquei aí você. Aí a Corte, com a presidente que diz, votem no Maduro. Essa não é uma corte independente. Então,
continua a mesma fraude. O Uruguai já reconheceu o Edmundo Gutiérrez, o González Urrutia, a Argentina também, Estados Unidos também, e cada dia que passa, essa situação do Brasil fica pior, porque não toma uma posição. E tem alguns que defendem, não, porque isso é bom para a diplomacia, para manter. Eu acho ótimo, mas estamos numa dúvida. Eu, pelo menos, estou. Não sei se é a estratégia diplomática melhor do mundo ou se é o pior vexame do mundo o que está o Brasil fazendo. Agora, 4h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Piperno, como é que você vê o posicionamento do Brasil diante de uma fraude que é apontada aqui por vocês, que se arrasta, né? A gente não consegue enxergar um caminho de se parar isso, mas sim de avanço, diante agora de uma reunião em que a principal representante do Conselho Nacional Eleitoral vem e chancela a escolha de Nicolás Maduro como presidente reeleito. Então, as posições de Brasil, México e Colômbia, ou seja, de 3 dos 4 maiores países da América Latina, é de exigir essa documentação. Agora, é óbvio que enquanto isso não ocorre, eles continuam negociando e continuam negociando com a oposição venezuelana, inclusive. Já falei aqui, já mencionei isso várias vezes, ontem, inclusive, de elogios que, inclusive, a oposição venezuelana tem feito a esse país, e citando, inclusive, nominalmente cada um desses 3 países. Por quê? Porque é óbvio que há uma série de interesses em jogo. É óbvio que um desses interesses, inclusive, é exatamente preservar oposicionistas venezuelanos que estão o tempo todo ameaçados, inclusive, mesmo, aliás, suas vidas ameaçadas. A Maria Corina e o Edmundo Urrutia sabem disso. Outra coisa, a partir do momento em que essas exigências, por sinal, boa entrevista do secretário Celso Amorim ontem à noite para o jornalista Kennedy Alencar, falou um pouco sobre isso também. Ela falou muito sobre isso. Então, veja, a partir do momento em que essa documentação oficial não aparece, e eu duvido que isso vá acabar aparecendo em algum momento, eu insisto muito nisso, reforçam os argumentos legais, inclusive para a oposição venezuelana, não brigar nas cortes internacionais, nos organismos internacionais, porque é evidente que o mundo todo sabe que foi uma fraude, mas principalmente para cooptar setores internos. Então, à medida em que ocorre essa pantomima de hoje, eu duvido que lá na Venezuela alguns setores, mais alguns setores, além daqueles que já se declaram claramente de oposição, não, pelo menos, balancem suas convicções, não pensem em se aliar à oposição. Por quê? Porque a única possibilidade de se remover o Maduro vai ser através de uma reação interna. Esse fronte externo, ele vai, sobretudo, reforçar a argumentação interna, mas ele não vai ter, do ponto de vista prático, poder de fazer nada. O que foi, Segré? Eu perguntei para pessoas que estão próximas da Maria Corina Machado qual tinha sido o objeto desse parabéns ao Brasil, ou esse elogio para o Brasil. E não tem a ver com a sua abstenção, não tem a ver com essa carta claro que assinaram, não tem a ver com isso. Não, foi antes, inclusive. Tem a ver com o pedido das atas e tem a ver com a preservação da vida das pessoas que estavam na embaixada argentina. Ponto. Não é que Maria Corina está dizendo muito obrigado, Brasil, por você não se manifestar. Não é assim. Claro que não. Inclusive, amanhã, sábado, às 10 horas, horário da Venezuela, vai ter uma manifestação solicitada e convocada pela Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia para que todo mundo saia na rua. Hoje, agora, o que está acontecendo? As pessoas na Venezuela estão deletando fotos, mensagens, porque a polícia para e pede o celular. Isso não é normalidade. Eu não sei aonde que o presidente vê normalidade. Imagina uma pessoa, e tem solicitado, por favor, não mandem nada daqui do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo, para meu telefone na Venezuela, porque podem pegar meu telefone e tem 1.200 pessoas que estão presas, e que o próprio venezuelano, esse Maduro, o ditador Maduro, disse, vou mandar na cadeia por 15 anos, em segurança máxima. Isso não é democracia. Então, eu concordo com tudo que você possa dizer.
Qual é o prazo que o Brasil vai dar para a apresentação dessas atas? Eu não sei, se provavelmente o Celso Amorim conversou com a Maria Corina, eles tiveram um encontro. Agora você vê, quanto a exatamente essa dificuldade de comunicação, é fato, ela existe. Os oposicionistas, eles são perseguidos, sim, isso é verdade. E agora há pouco, meia hora atrás, antes de começar o 3 em 1, havia exatamente um personagem ligado à oposição da Venezuela conversando ao vivo conosco. Inclusive, eu até conto para vocês que o partido da líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, que é o Vem Venezuela, denunciou uma invasão ali à sede nacional da campanha da oposição e ao escritório da própria Maria Corina. Isso foi na madrugada dessa sexta-feira. A denúncia acontece justamente nesse momento que a gente estava discutindo aqui, que Nicolás Maduro deu declarações prometendo ampliar essa repressão contra aqueles que questionarem o resultado eleitoral. Ô, Zé Maria Trindade, como é que você vê a situação que se encaminha nesse momento na Venezuela? Pois é, fazer oposição na Venezuela, meus amigos, não é fácil, não. Não é como aqui no Brasil, aqui já é muito difícil fazer oposição, mas na Venezuela é risco de vida, é risco de prisão, então é uma situação muito complexa. E mais, eles fazem questão de dizer, os integrantes da oposição, de que essa convocação de um ato para amanhã é um ato totalmente livre de armas, ou seja, um ato pacífico. E fazem questão de dizer porque sabem que a força, que as armas, que os fuzis, que os carros de combate estão do lado do poder, do lado do Maduro. Eu insisto em dizer que nem se deveria discutir esse resultado da eleição, porque trata-se de uma situação fraude, trata-se de uma fake news, esta eleição. Porque o termo eleição, para mim, ele é mais complexo, é um pacote que inclui a formação de partidos, apresentação de candidaturas, liberdade de expressão, campanha política e depois a eleição e, por fim, a apuração de votos e a posse. Então, discutir só os votos é complexo, mas mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades e a inferioridade de armas que numa eleição é necessária, né, a oposição parece ter ganhado. E nesta entrevista que nós estamos vendo aí a imagem, né, a oposição mostra inclusive números e dados que indicam de que a oposição ganhou. Isso ninguém tem dúvida. Agora vamos para o futuro. A intenção de Maduro é jogar o debate para a área internacional, porque internamente ele sabe que perdeu. Está segurando ali o poder, a força nas armas e tenta jogar esse debate internacional. Será que ele quer transformar essa situação da Venezuela num conflito mundial? Parece que sim.